Salvador é uma cidade cheia de histórias, mas também tem lugares que são bem tensos por conta de conflitos entre grupos. Vou te explicar isso de uma forma simples, como se estivéssemos conversando. Olha, Valéria e Águas Claras são dois bairros de Salvador que têm suas belezas e características únicas, mas a gente não pode negar que a segurança por lá é um grande desafio. Esses lugares acabam ficando marcados por conflitos entre grupos rivais, que às vezes parecem uma verdadeira guerra, com armas pesadas e estratégias de confronto. A gente ouve falar de nomes como o Bonde do Cangaço, que já faz parte da história desses bairros, mas infelizmente não de uma forma positiva. Essa situação cria um clima de tensão para quem mora ou circula por lá. Apesar disso, a população de Valéria e Águas Claras é formada, na maioria, por gente batalhadora que tenta levar a vida com dignidade. Em Valéria, por exemplo, vivem cerca de 60 mil pessoas, enquanto Águas Claras tem uma população um pouco menor, mas igualmente vibrante. O comércio local é bastante movimentado, com mercadinhos, padarias, pequenos restaurantes e lojas de bairro que ajudam a manter o dia a dia da comunidade. Além disso, tem uma galera empreendedora que tira seu sustento vendendo comida, roupas ou oferecendo serviços. Nos finais de semana, mesmo com as dificuldades, os moradores encontram formas de se divertir. Tem quem goste de se reunir com a família em casa, fazer um churrasco ou aproveitar as praças e campos de futebol. Valéria, por exemplo, é conhecida por suas festas populares e tradições culturais que ainda resistem. Já Águas Claras tem lugares legais para quem quer relaxar, como áreas verdes que oferecem um pouco de sossego. A distância desses bairros para o centro da cidade é razoável. Valéria está a cerca de 25 quilômetros do centro de Salvador, enquanto Águas Claras fica um pouco mais perto, a uns 18 quilômetros. O transporte público é uma das principais formas de locomoção, mas quem mora por lá sabe que poderia ser melhor. Muitas vezes, a lotação dos ônibus e o tempo de espera acabam sendo um problema. Quando falamos de educação, a situação reflete as dificuldades de muitos bairros periféricos do Brasil. Existem escolas públicas e algumas particulares, mas a qualidade do ensino ainda pode melhorar bastante. Muitos jovens enfrentam desafios para conseguir estudar em um ambiente seguro e com os recursos necessários, como livros e materiais didáticos. O custo de vida nesses bairros é mais acessível do que em áreas centrais de Salvador, o que atrai muitas famílias que buscam um lugar para morar. O aluguel de casas e apartamentos é mais barato, e os mercados locais oferecem produtos com preços mais baixos. No entanto, a insegurança acaba sendo um fator que pesa contra. Na região, grandes empresas não são tão comuns, mas há algumas indústrias e comércios maiores em Valéria, que empregam moradores locais. Águas Claras tem menos estrutura empresarial, mas conta com muitos pequenos negócios que movimentam a economia do bairro. A segurança em Valéria e Águas Claras é um tema muito delicado e uma preocupação constante para quem mora ou circula por esses bairros de Salvador. Esses lugares, infelizmente, estão marcados por conflitos entre facções rivais que disputam o controle de território, principalmente relacionado ao tráfico de drogas. Isso faz com que a rotina dos moradores seja cheia de tensões e limitações. Em Valéria, a presença de grupos armados é um grande problema. Muitos moradores relatam ouvir tiroteios frequentes, especialmente durante a noite, e convivem com o medo de estarem no lugar errado na hora errada. Caminhar pelas ruas, principalmente em horários mais isolados, é um risco que muitos evitam. A sensação de insegurança é ainda maior porque esses confrontos muitas vezes acontecem perto de escolas, postos de saúde e áreas residenciais, colocando em perigo crianças, idosos e trabalhadores que só querem viver em paz. Já em Águas Claras, o cenário é parecido. O bairro, que abriga uma população que luta diariamente para construir uma vida melhor, também sofre com o domínio de facções criminosas. Conflitos entre grupos rivais e operações policiais intensas são parte da realidade local. Esses confrontos não apenas colocam a vida de inocentes em risco, mas também criam um clima de tensão constante.
Moradores muitas vezes têm que modificar suas rotinas, evitando certas ruas ou ficando em casa durante períodos de maior instabilidade. A população desses bairros sofre com uma série de problemas decorrentes dessa falta de segurança. Muitos trabalhadores têm dificuldade para sair de casa cedo ou voltar tarde, com medo de serem abordados por criminosos ou ficarem no meio de um confronto. Para as crianças e adolescentes, a situação é ainda mais complicada. Ir à escola pode ser perigoso, e muitas instituições precisam interromper as aulas por causa de tiroteios ou operações policiais. Isso acaba prejudicando o futuro dessas crianças, que já enfrentam outras dificuldades para acessar uma educação de qualidade. O comércio local também sofre bastante. Muitos comerciantes têm que fechar as portas mais cedo ou mesmo abandonar seus negócios porque não conseguem manter um ambiente seguro para trabalhar. Quem vive de pequenos negócios ou do trabalho informal sente muito o impacto, já que essas atividades dependem de um fluxo constante de pessoas e de um ambiente estável. Além disso, a presença constante de grupos armados intimida a população. Muitos moradores evitam falar sobre o que veem ou sabem, com medo de represálias. Isso cria um ambiente de silêncio e desconfiança, dificultando a criação de laços comunitários e a organização de iniciativas para melhorar o bairro. Apesar de tudo isso, é importante destacar a força e a resiliência da comunidade. Mesmo enfrentando tantos desafios, os moradores de Valéria e Águas Claras continuam buscando maneiras de levar suas vidas adiante, muitas vezes contando com o apoio uns dos outros. Organizações comunitárias, igrejas e projetos sociais têm um papel importante nesse processo, ajudando a oferecer um pouco de esperança e oportunidades para quem vive nesses bairros. A segurança pública nesses locais precisa de atenção urgente. É necessário mais do que apenas ações policiais pontuais. São precisas políticas públicas integradas, que incluam educação, saúde, lazer e oportunidades de emprego. Só assim será possível trazer mudanças duradouras para Valéria, Águas Claras e tantos outros lugares que enfrentam realidades parecidas. O Nordeste de Amaralina é um bairro muito conhecido em Salvador, mas infelizmente não é só pelas coisas boas. Ele carrega o peso de ser considerado um dos lugares mais perigosos da cidade. Com uma história marcada por conflitos, o bairro já foi chamado de pai de várias favelas do crime, especialmente porque é onde surgiram grupos influentes nesse cenário. A Vila Verde, uma das comunidades mais conhecidas dentro do Nordeste de Amaralina, vive constantemente em confronto com as forças do Estado, o que torna o dia a dia por lá cheio de desafios. Apesar disso, o Nordeste de Amaralina é um bairro vibrante, com uma população grande e diversa que tenta levar a vida em meio às dificuldades. Estima-se que mais de 100 mil pessoas vivam na região, o que faz do bairro um dos mais populosos de Salvador. A maioria das pessoas é composta por trabalhadores que saem cedo para seus empregos e fazem o possível para construir um futuro melhor para suas famílias. O comércio local é um dos pontos fortes do bairro, com muitos mercados, farmácias, lojas de roupas e salões de beleza espalhados pelas ruas. Além disso, a comida de rua é muito presente, com barracas que vendem acarajé, pastel, tapioca e outras delícias que são a cara de Salvador. Nos finais de semana, mesmo com os desafios de segurança, os moradores encontram formas de se divertir e aproveitar o tempo livre. As praças e os campos de futebol são muito movimentados, especialmente por crianças e jovens que buscam uma pausa na rotina difícil. Quem gosta de cultura e música também encontra opções, já que o Nordeste de Amaralina tem uma tradição forte no samba e no pagode. Muitos artistas da cidade surgiram ou se inspiraram nas ruas desse bairro, que respira arte e resistência. O Nordeste de Amaralina fica a cerca de 9 quilômetros do centro de Salvador, o que facilita o acesso à região central para quem precisa trabalhar ou estudar. O transporte público é bastante utilizado, com ônibus e vans que circulam o dia inteiro,
mas o tráfego pode ser complicado em alguns horários. Para quem está na correria do dia a dia, isso é mais um obstáculo a superar. A educação no bairro reflete as dificuldades enfrentadas por muitas comunidades periféricas no Brasil. Existem escolas públicas e algumas instituições privadas, mas os recursos são limitados e a qualidade do ensino varia muito. A violência também afeta diretamente a educação, já que tiroteios ou operações policiais podem interromper as aulas e colocar a segurança de alunos e professores em risco. Mesmo assim, muitas famílias lutam para que seus filhos possam estudar e ter uma vida melhor. O custo de vida no Nordeste de Amaralina é mais acessível em comparação com outras áreas de Salvador. O aluguel de casas e apartamentos é relativamente barato e os mercados locais oferecem produtos com preços mais baixos. Isso atrai muitas pessoas que procuram um lugar para morar sem gastar tanto. No entanto, o custo emocional de viver em um ambiente marcado pela insegurança é alto e pesa na rotina dos moradores. Grandes empresas não são muito presentes na região, mas o bairro é repleto de pequenos comércios e negócios familiares, que mantêm a economia local ativa. Além disso, muitas pessoas trabalham fora do bairro, em áreas mais centrais de Salvador, e dependem do transporte público para isso. A segurança no Nordeste de Amaralina e na Vila Verde, que faz parte desse complexo de comunidades, é um tema que mexe profundamente com a vida dos moradores. Esses bairros, infelizmente, convivem com uma realidade marcada por conflitos entre facções criminosas e ações frequentes das forças de segurança. É uma situação complicada porque essas disputas muitas vezes acontecem no meio de áreas residenciais, envolvendo pessoas que não têm nada a ver com os problemas. No Nordeste de Amaralina, o domínio de facções faz com que o bairro seja constantemente alvo de operações policiais. Essas ações buscam combater o tráfico de drogas, que é uma atividade intensa na região. No entanto, os moradores acabam sendo os mais afetados. Muitas vezes, tiroteios acontecem a qualquer hora do dia, pegando as pessoas de surpresa enquanto estão indo para o trabalho, levando os filhos à escola ou simplesmente cuidando de suas vidas. O medo é um companheiro constante, porque nunca se sabe quando ou onde o próximo confronto vai acontecer. Na Vila Verde, a situação é ainda mais delicada. Essa comunidade é considerada uma das mais estratégicas para os grupos criminosos, o que a coloca no centro de muitos conflitos. Além disso, as operações do Estado para desarticular essas facções frequentemente resultam em tensão e violência. Muitas famílias já perderam entes queridos, sejam vítimas dos confrontos ou mesmo de situações de violência arbitrária. A sensação de insegurança é tão grande que, em alguns momentos, os moradores precisam modificar completamente suas rotinas, evitando sair de casa ou circulando apenas por rotas específicas consideradas mais seguras. A população sofre de várias formas. Primeiro, há o impacto emocional. Viver em um lugar onde o som de tiros é comum e o medo é parte do dia a dia causa muito estresse e ansiedade, principalmente em crianças e idosos. Depois, tem a questão econômica. Muitos comerciantes têm medo de abrir suas lojas em dias de maior tensão, e isso afeta a renda de quem depende desses pequenos negócios. Os trabalhadores que precisam sair do bairro para ir ao centro ou a outras partes da cidade também enfrentam dificuldades, principalmente quando os conflitos fecham ruas ou interrompem o transporte público. Além disso, o acesso a serviços básicos como saúde e educação também é comprometido. Em dias de operações policiais ou confrontos, escolas e postos de saúde costumam fechar as portas para proteger os funcionários e os moradores. Isso prejudica ainda mais a qualidade de vida da população, que já enfrenta uma série de desafios. Apesar de tudo isso, é importante lembrar que os moradores do Nordeste de Amaralina e da Vila Verde são pessoas resilientes. Eles continuam lutando para melhorar suas condições de vida e muitas vezes encontram força na solidariedade da comunidade.
Organizações sociais, igrejas e lideranças locais têm um papel essencial em oferecer apoio e criar alternativas para a juventude, seja através de atividades culturais, esportivas ou educacionais. No entanto, o que a população mais deseja é viver em paz, sem o peso constante da insegurança. Para isso, é preciso muito mais do que operações policiais. São necessárias políticas públicas que tragam mais oportunidades de emprego, educação de qualidade, atividades de lazer e suporte social para quebrar o ciclo de violência que há tanto tempo assombra esses bairros. Com isso, quem sabe, o Nordeste de Amaralina e a Vila Verde possam ser lembrados no futuro como lugares de transformação e resistência, e não apenas pelos desafios que enfrentam hoje. Mussurunga é um bairro que carrega muita história e tem uma importância grande na vida de Salvador, mas infelizmente também enfrenta desafios enormes relacionados à segurança. É um lugar conhecido e respeitado entre os grupos criminosos, o que acaba colocando a região em uma posição complicada. A constante guerra entre Mussurunga e a Vila Verde, por exemplo, é uma das razões pelas quais o clima de tensão nunca parece desaparecer. Esses conflitos não são pequenos, envolvendo armas pesadas como fuzis, o que faz com que os moradores vivam sempre apreensivos, tentando levar a vida enquanto convivem com o medo. Mussurunga tem uma população grande e diversa. Com mais de 30 mil habitantes, o bairro é formado por gente trabalhadora que luta diariamente para superar as dificuldades. Apesar dos problemas, é um lugar cheio de vida, onde as pessoas buscam, de todas as formas, construir um futuro melhor para suas famílias. No comércio você encontra de tudo: mercadinhos, salões de beleza, farmácias e lojas que ajudam a movimentar a economia local. Além disso, muitos moradores se dedicam ao trabalho informal, vendendo comida, roupas ou prestando serviços. Nos finais de semana, mesmo com a tensão que ronda o bairro, os moradores tentam relaxar e aproveitar o tempo livre. As praças e campos de futebol se tornam pontos de encontro, onde crianças jogam bola, adolescentes andam de bicicleta e famílias fazem pequenas reuniões. A comunidade também é muito animada em festas populares e eventos religiosos que ajudam a criar um senso de união mesmo em tempos difíceis. Mussurunga fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Salvador e o transporte público é uma das principais formas de locomoção para quem precisa trabalhar ou estudar em outras partes da cidade. Embora o acesso ao centro seja relativamente fácil, o transporte público às vezes deixa a desejar, com ônibus lotados e horários irregulares. Para quem mora por lá, isso é mais um desafio diário. A educação em Mussurunga é como em muitos bairros periféricos, cheia de altos e baixos. Existem escolas públicas e alguns particulares, mas a qualidade do ensino ainda é prejudicada pela falta de recursos e pela insegurança. Muitas vezes, as aulas são interrompidas por causa de confrontos ou operações policiais, o que afeta principalmente as crianças e adolescentes. Ainda assim, as famílias lutam para que os jovens tenham acesso à educação, porque sabem que ela é a chave para um futuro melhor. O custo de vida no bairro é relativamente acessível. Aluguéis e produtos nos mercados locais são mais baratos do que em regiões centrais de Salvador, o que faz de Mussurunga um lugar atraente para quem busca economizar. No entanto, o preço emocional de viver em um ambiente onde a insegurança é constante é algo que pesa bastante. Grandes empresas não são muito presentes em Mussurunga, mas existem algumas indústrias e comércios maiores nas redondezas que ajudam a gerar empregos. O bairro é mais conhecido por seus pequenos negócios e pelo esforço dos moradores em manter a economia local funcionando. A segurança em Mussurunga e na Vila Verde é um tema que afeta profundamente a vida das pessoas que vivem nesses bairros. Esses dois lugares estão no centro de um cenário de violência que já dura anos, marcado por conflitos entre grupos criminosos que disputam o controle do território. Essa guerra constante
cria uma atmosfera de medo e tensão que influencia todas as áreas da vida dos moradores, desde a rotina básica até as perspectivas de futuro. Em Mussurunga, a presença de facções criminosas armadas até os dentes é uma realidade inegável. Armas de grosso calibre, como fuzis, são frequentemente vistas nas mãos dos integrantes desses grupos, o que torna a sensação de insegurança ainda maior. Os tiroteios podem acontecer a qualquer momento, e os moradores precisam estar sempre atentos para evitar ficar no meio do fogo cruzado. Caminhar pelas ruas em horários de menor movimento ou sair para trabalhar cedo é um desafio diário. Muitas vezes, as pessoas precisam mudar rotas ou horários para se sentirem minimamente seguras. Já na Vila Verde, a situação é ainda mais crítica, pois a comunidade é considerada um ponto estratégico para os grupos criminosos que operam na região. Esse status faz dela um campo de batalha constante, não apenas entre facções rivais, mas também com as forças do Estado, que realizam operações frequentes para tentar desarticular o tráfico de drogas. Essas ações, no entanto, nem sempre trazem os resultados esperados e muitas vezes acabam colocando em risco a vida de pessoas inocentes. O barulho de tiros e a presença de veículos blindados são comuns, e isso afeta diretamente a saúde mental e emocional da população, principalmente das crianças e idosos. A população desses bairros sofre de várias formas. A primeira é o impacto emocional. Viver sob a constante ameaça de violência cria altos níveis de estresse e ansiedade. Muitas famílias relatam dificuldades para dormir por causa do barulho dos tiros ou pelo medo de invasões em suas casas. A insegurança também limita o acesso à educação, já que escolas próximas aos focos de violência às vezes precisam fechar ou suspender as aulas, prejudicando o aprendizado de milhares de crianças. A economia local também é gravemente afetada. Pequenos comerciantes e trabalhadores informais têm medo de abrir suas lojas ou circular pelas ruas em dias de maior tensão, o que reduz as oportunidades de trabalho e renda. Muitos negócios acabam falindo por causa da instabilidade, e os que sobrevivem precisam se adaptar às condições difíceis, como fechar mais cedo ou trabalhar sob constante vigilância. Outro grande problema é o acesso a serviços básicos. Em Mussurunga e na Vila Verde, ir ao posto de saúde ou ao mercado pode ser uma tarefa arriscada, especialmente durante confrontos armados. Muitas vezes, as pessoas ficam presas dentro de casa, sem poder sair nem mesmo para buscar itens essenciais. O transporte público também é afetado, com ônibus evitando certas rotas consideradas perigosas, o que dificulta ainda mais a mobilidade dos moradores. Apesar de todos esses desafios, a população de Mussurunga e da Vila Verde demonstra uma resiliência impressionante. As pessoas tentam levar suas vidas da melhor forma possível, criando redes de apoio comunitário para ajudar umas às outras. Igrejas, projetos sociais e lideranças locais desempenham um papel fundamental em oferecer algum alívio, seja através de distribuição de alimentos, atividades para jovens ou apoio psicológico. Ainda assim, a solução para os problemas de segurança nesses bairros vai muito além de operações policiais. É necessário investir em políticas públicas que ofereçam educação de qualidade, oportunidades de emprego, acesso à saúde e espaços de lazer para os moradores. Só assim será possível quebrar o ciclo de violência e transformar esses lugares em comunidades onde as pessoas possam viver com dignidade e sem medo. A população merece muito mais do que sobreviver. Ela merece ter a chance de prosperar. O bairro da Paz é um lugar cheio de histórias, com muita gente batalhadora que tenta viver da melhor forma possível, apesar dos desafios que enfrenta. Ele é conhecido por ser uma das maiores favelas de Salvador e tem uma vida comunitária muito forte. O nome Bairro da Paz pode parecer irônico, considerando os problemas de segurança, mas também reflete o desejo dos moradores por uma vida mais tranquila e digna. O curioso é que, diferente de outros bairros onde há constantes
Brigas entre facções, aqui o maior conflito é com o sistema, ou seja, as forças de segurança do Estado. Isso cria uma dinâmica tensa, mas ao mesmo tempo única, já que os grupos da área conseguem operar de maneira discreta e ainda assim lucrar bastante com suas atividades. O bairro tem uma população grande, com cerca de 60 mil pessoas, e é formado por famílias de trabalhadores, jovens sonhadores e idosos, cheios de histórias para contar. A maioria das pessoas depende do comércio local para viver. Você encontra todo tipo de negócio por lá, desde pequenos mercadinhos, salões de beleza e oficinas mecânicas, até vendedores ambulantes que dão um toque de vida às ruas. É um lugar onde a economia gira muito na base do esforço individual e da criatividade, já que oportunidades formais de emprego não são tão comuns. Nos finais de semana, o bairro da Paz ganha outra energia. Mesmo com os problemas de segurança, as praças e campinhos ficam cheios de crianças jogando bola, adolescentes andando de bicicleta e famílias curtindo momentos simples juntos. Os eventos religiosos também são muito fortes por lá, com igrejas e comunidades promovendo encontros que ajudam a fortalecer os laços entre os moradores. Algumas festas populares ou eventos culturais animam o bairro de tempos em tempos, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, a alegria ainda encontra um jeito de florescer. O bairro da Paz está localizado a cerca de 18 quilômetros do centro de Salvador, mas chegar lá nem sempre é fácil. O transporte público existe, mas muitas vezes é lotado e irregular, o que pode ser um desafio para quem precisa se deslocar todos os dias para trabalhar ou estudar. Essa distância física do centro da cidade também reflete, em parte, uma exclusão social, já que muitos serviços e oportunidades acabam ficando fora do alcance de quem mora ali. A educação é outro ponto sensível no bairro da Paz. Existem escolas públicas e algumas iniciativas comunitárias, mas os recursos são limitados e a qualidade do ensino sofre com isso. As crianças e os adolescentes enfrentam desafios enormes, como a falta de materiais, professores sobrecarregados e, às vezes, interrupções causadas por situações de violência na região. Apesar disso, muitas famílias valorizam profundamente a educação e fazem o possível para garantir que seus filhos frequentem a escola. O custo de vida no bairro da Paz é relativamente baixo em comparação a outras áreas de Salvador, o que atrai muitas famílias de baixa renda. Os aluguéis são acessíveis e os produtos nos mercados locais costumam ser mais baratos. No entanto, o preço emocional de viver em um lugar com tantos desafios sociais e de segurança é algo que pesa muito para os moradores. Empresas grandes não têm uma presença significativa no bairro, mas há algumas indústrias e comércios maiores em regiões próximas, como na Avenida Paralela. A maioria das oportunidades de trabalho, no entanto, vem do próprio bairro, seja no comércio local, em serviços ou em atividades informais. A segurança, claro, é o principal desafio. A relação com o sistema é marcada por confrontos e operações policiais que muitas vezes resultam em tensão e medo para a população. Moradores relatam que a presença constante de viaturas e a possibilidade de conflitos tornam o dia a dia imprevisível. Mesmo assim, há uma forte rede de solidariedade entre os vizinhos que se ajudam e tentam criar um ambiente mais seguro e acolhedor para suas famílias. A segurança no bairro da Paz é uma questão delicada e impacta profundamente o cotidiano das pessoas que vivem ali. Embora o nome sugira tranquilidade, a realidade é marcada por desafios constantes relacionados à violência e à tensão com as forças de segurança. O bairro é frequentemente alvo de operações policiais intensas, que muitas vezes acabam expondo os moradores a situações de risco. Isso cria um clima de medo constante, onde qualquer som alto pode ser confundido com tiros, e as pessoas precisam ficar atentas a horários e rotas para evitar perigos. O principal conflito no bairro da Paz não é entre facções rivais, como acontece em outros bairros, mas entre os grupos locais e as forças de segurança do Estado. Esse embate contínuo
deixa as ruas em estado de alerta e dificulta a vida dos moradores, que acabam se sentindo inseguros até mesmo dentro de suas próprias casas. Durante as operações policiais, é comum ouvir relatos de invasões domiciliares, abordagens agressivas e até mesmo confrontos armados que colocam em risco a vida de inocentes. Muitas vezes, quem paga o preço mais alto são as crianças e os jovens, que têm suas rotinas escolares interrompidas e crescem em um ambiente marcado pela incerteza. Além disso, a população do bairro sofre com a estigmatização. O bairro da Paz é frequentemente associado à violência e ao crime, o que dificulta o acesso a oportunidades de trabalho e estudo fora da região. Muitas pessoas enfrentam preconceitos simplesmente por dizerem onde moram, o que é um obstáculo adicional em suas vidas já desafiadoras. Esse estigma reforça a exclusão social e faz com que os moradores se sintam isolados do resto da cidade. No entanto, apesar das adversidades, a comunidade é resiliente. Os moradores se apoiam mutuamente e buscam formas de criar um ambiente mais seguro e acolhedor. Redes de solidariedade, projetos sociais e iniciativas comunitárias ajudam a reduzir um pouco o impacto dos problemas de segurança. Igrejas e ONGs também desempenham um papel importante, oferecendo apoio psicológico, atividades educativas e até mesmo alternativas de lazer para afastar os jovens das influências negativas. Já na Vila Verde, a situação é ainda mais complexa. O bairro é constantemente palco de confrontos armados, tanto entre grupos criminosos quanto com as forças de segurança. A Vila Verde é vista como um ponto estratégico para o tráfico de drogas, o que a torna um alvo frequente de operações policiais e de disputas territoriais. Os moradores vivem sob a constante ameaça de tiroteios e invasões, e muitas vezes precisam se esconder ou mudar suas rotinas para evitar ficar no meio do fogo cruzado. A falta de infraestrutura na Vila Verde agrava ainda mais a situação. Ruas mal iluminadas, ausência de espaços públicos seguros e escolas com recursos insuficientes são realidades que dificultam a construção de um ambiente de paz. Assim como no bairro da Paz, os moradores da Vila Verde enfrentam estigmatização e preconceito, o que limita suas oportunidades e reforça o ciclo de exclusão social. Em ambos os bairros, a segurança está intimamente ligada à falta de investimentos em áreas fundamentais como educação, saúde, lazer e geração de empregos. Sem essas condições básicas, a violência continua sendo uma alternativa para muitos jovens que crescem em um ambiente sem perspectivas. A população sofre com as consequências dessa negligência, vivendo em um estado constante de alerta, sem o direito básico de se sentir segura em casa ou nas ruas. Ainda assim, tanto no bairro da Paz quanto na Vila Verde, é possível ver sinais de esperança. As pessoas não desistem de buscar uma vida melhor e continuam lutando por mudanças. A transformação dessas comunidades exige um esforço conjunto do poder público, da sociedade civil e das próprias comunidades, com investimentos que realmente atendam às necessidades locais e que ofereçam alternativas viáveis para construir um futuro mais justo e seguro para todos. Em conclusão, sabemos que Salvador, assim como muitas outras grandes cidades, enfrenta desafios em algumas áreas quando se trata de segurança e qualidade de vida. Bairros como Valéria, Águas Claras, Nordeste de Amaralina, Mussurunga e o Bairro da Paz têm realidades muito difíceis para seus moradores, com altos índices de violência, conflitos entre facções e a constante presença das forças de segurança, o que acaba gerando um clima de medo e insegurança. No entanto, por trás de cada história de violência, também há histórias de resistência, união e esperança. Pessoas que, mesmo em meio a tudo isso, lutam por um futuro melhor para si e para suas famílias. Mas é importante lembrar que Salvador é uma cidade com muitos bairros e a realidade de cada um deles pode ser diferente. Será que faltou algum
Bairro que você conhece e que também enfrenta dificuldades semelhantes? Se sim, deixe nos comentários e compartilhe com a gente a sua sugestão de como podemos melhorar a segurança e a qualidade de vida nesses lugares. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.